opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 38. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente. Hoje é terça-feira, dia de Política com Pimenta. Já estão aqui conosco o Osmar Bento Campreguer, também Júlio Redel, para mais um debate aí a respeito dos principais acontecimentos da política nacional. Muito bom dia, Osmar. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, Júlio. Bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica. Júlio Redel, um abraço. Seja muito bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia, Odair, Osmar, Aldori, né? O Júlio, toda a equipe da rádio aí e a nossa querida audiência. Muito bem, nosso Política com Pimenta de hoje vai começar ainda comentando para nossos comentaristas aí comentarem a situação entre o parlamento e o governo federal, o executivo e o legislativo. A manchete diz aqui que líderes não atendem chamado de Lula e presidente cancela uma reunião. Mas quando você vai ler aí a manchete, o Lira tinha liberado aí os deputados para registrarem presença virtual nas sessões desta semana. Ou seja, eles não precisariam comparecer exatamente na Câmara dos Deputados. E aí foi marcada essa reunião, logicamente que como tinham essa liberdade de não estar presencialmente na Câmara, as lideranças não estavam em Brasília, e aí essa reunião do governo federal com as lideranças acabou tendo que ser cancelada. Mas ele se reuniu lá com o Lira, ele acabou se reunindo e na pauta ali estava essa questão das críticas e promessas de ministérios e promessas de cargos que não foram cumpridas. Enfim, é a briga atual, entre aspas, a palavra briga aqui, entre o Executivo e o Parlamento, Júlio. Então, né, assim, primeiramente, zero para o Lula, né, querer fazer alguma reunião em semana de feriado em Brasília. Né, só demonstra realmente o quanto está negativa essa articulação do governo, né, enquanto que ela está mal. E falando de poder de persuasão, pior ainda. Então, voltando ao caso do Lira, né, Lira deixou aí bem claramente que a paciência do Congresso está no limite. Principalmente a dele, né? A relação dele com o executivo aí não está lá muito aquelas coisas. Então ele deixou muito claro isso, que esse namoro aí está meio que acabando. É bem provável que Lira não deve aí abrir projetos com pautas muito ideológicas antes que o governo demonstre aí um compromisso de assumir e garantir aqueles compromissos lá de trás, lá da época ainda de transição. Vai exigir aí alguma reforma ministerial, alguma situação mais aprofundada aí, justamente com o objetivo de abrigar alguns partidos mais aliados, União Brasil, o próprio PP aí, que é do Arthur Lira. E ele vem assumindo hoje, o Lira, um protagonismo aí meio que assusta, né, o próprio PT. Traz aí talvez para o PT uma reencarnação, agora no sentido figurado, aí, do próprio Eduardo Cunha, lá da época da Dilma. Né? Será que essa relação realmente ela não tá caminhando para isso? Não sei, né? Os próximos episódios é que vão acabar dizendo isso. Mas assusta. Lira é um político hoje que tem um poder muito grande na mão e esse poder, né, esse poderoso político, hoje ele está meio se sentindo acuado. Teve recentemente aí uma ação da própria Polícia Federal, envolvendo aí aquele caso dos kits robóticas lá do Alagoas, envolvendo não necessariamente o Lira, mas alguns dos seus aliados. Né? Teremos na próxima semana aí uma votação no STF sobre um caso aí que envolve uma cassação de mandato dele mesmo, que a princípio não deve dar em nada, mas mesmo assim fragiliza a própria imagem do Lira. E Lira, por outro lado, na última quarta-feira, colocou aí a faca no pescoço do governo, né? Porque se não aprova aí justamente a MP dos ministérios, ia complicar muito bem
e muito a vida do próprio governo. Então, são situações que a gente vai acompanhar nas próximas semanas, nos próximos dias aí, né, de que o Lira está esticando a corda. Muitos dizem que ele está esticando um pouquinho demais, mas é o risco. Vamos ver aonde que vai dar. De qualquer forma, alguns comentam que Lira não é confiável. Por outro lado, eu digo que Lira é muito mais inteligente do que o próprio Eduardo Cunha. Muito bem. Osmar Campreguer, sua visão a respeito desses fatos. Bom, nós temos que ver que o Lira é fruto da fraqueza do governo anterior que se viu emparedado. Ele se fortaleceu no governo anterior, emparedou o governo na época, impôs a mudança de ministério e agora ele está se impondo também. Tudo isso, aparentemente, é uma força que ele tem a mais, só que ele também se expõe. E vamos ver até quando o Lira vai aguentar estica a corda, porque ele também tem a perder, ele não pode só ele não vai levar vantagem, porque daqui a pouco as outras lideranças vão começar a se sentir ofuscadas. Outra coisa, o caso ali, o Brasil é quase um parlamentarismo, só que o parlamentarismo não tem responsabilidade nenhuma. O parlamentar vota, o parlamento está no poder, mas não tem o ônus de governar. Então, esse é um problema. Acredito que o Lula, pelas bobagens que fez nos primeiros 5 meses, ele se enfraqueceu perante esse grupo. Se ele tivesse tido um comportamento mais adequado para um presidente, ele estaria mais fortalecido agora. Ele poderia estar celebrando os resultados do primeiro trimestre com 1,9% de crescimento. O Brasil está indo, na parte econômica, está indo muito bem, muito acima das expectativas. Então, ele tem muito a celebrar, mas ele se perdeu em querer trazer Maduro, querer trazer pautas, criticar o Moro por causa daquela denúncia. Então, ele perdeu o capital político com essas bobagens que ele andou assumindo, que andou falando. Então, isso o enfraqueceu perante a opinião pública. E eu pessoalmente acho que essas derrotas do governo, elas são positivas no primeiro mandato, porque isso faz com que o governo não possa fazer tudo o que tem em mente. Então, é melhor assim que ele apanhe agora do que fazer tudo o que for errado para desembocar numa situação difícil lá na frente. Então, acho que essas derrotas que o governo está tendo, no fundo, vai beneficiá-lo, porque ele vai deixar de tomar medidas que seriam danosas para a economia ou para o Brasil, vamos dizer assim. Mas perante a opinião pública, ele de fato está emparedado, vamos dizer assim, pelo Congresso. Certo. Osmar, você sabe por que o governo não está celebrando tanto os 1,9% de crescimento do PIB? Porque a atividade industrial e comercial ela está estagnada, até em queda, e todo esse crescimento adicional ao PIB foi puxado pelos 20 e tantos por cento de crescimento do agrofascista, aquele agronegócio que o governo chamou de fascista. Sim, e aí eles... até ali tudo bem, mas o agro, ele sabidamente no primeiro semestre, é o semestre do agro. E, na realidade, essa questão do fascismo tem que ser separado algumas coisas, porque o pessoal daquela emissora lá do centro gosta de fazer esse tipo de crítica. Foi dito muito claro que a maioria do agro tem um comportamento bom. E tem algum dentro do agro que tem um comportamento fascismo. Isso foi dito pelo governo, pela Marina, que não se compõe. Da mesma forma, os desmatamentos são uma parcela pequena do agro. Mas o agro fingiu que é para todos, e como os radicais estão em moda hoje, qualquer coisa que seja relacionada ao agro, se diz que todo o agro. Não, foi dito muito bem pelo governo, que o agro, em sua absoluta maioria, são pessoas, é um grupo do bem. Dentre eles, como em qualquer segmento da sociedade, tem um grupo que destoa dessa norma, vamos dizer assim.
Quando o Lula falou, ele não fez esse destaque que era uma parte, né? Ele falou bem, Não, mas ele também falou. bem abrangentemente. Ele pode ter falado posteriormente para se justificar depois, mas quando ele fez a primeira fala, que repercutiu negativamente, que começou, ele falou de uma maneira abrangente. Mas, enfim, né? É só um comentário a respeito dessa situação, que justamente o agro, que é onde se fala sobre isso, é que está puxando a economia. Vamos lá, vamos para o segundo tema, que também é um tema, esse é mais polêmico até do que o primeiro tema. Porque, olha só, o Banco do Brasil, o nosso Banco do Brasil aqui, está investindo, está patrocinando a parada gay e lança um cartão para trans. A atual presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, é a primeira mulher a presidir a instituição. Ela é negra e abertamente lésbica. Sob sua gestão, o banco retomou a pauta da diversidade. Será o principal patrocinador da parada gay em São Paulo. E agora eu quero pedir para os nossos comentaristas o que vocês acham de um banco público, de um banco que é de todos os brasileiros, né, ter um comportamento como esse agora, direcionado a um público específico, né, com um patrocínio específico, utilizando-se, claro, de dinheiro do contribuinte, afinal o Banco do Brasil é um banco dos brasileiros, para esse fim específico. Vamos lá, a opinião de vocês a respeito disso, começo com você, Osmar. Bom, se isso for um negócio, aplausos, que é bom. Se isso for uma estratégia de negócio para captar esse segmento para o Banco do Brasil, eu acho uma boa estratégia. Tanto é que o Banco do Brasil também patrocinou a AgriShow e patrocina muitos eventos. Então, se isso for para um negócio, para o banco, para trazer rendimento, dividendos para o banco, negócios, acho uma ideia boa. Se isso for só para patrocinar um segmento social, eu não, assim, acho uma ideia ruim. Eu não saberia distinguir se isso de fato é uma estratégia de negócio ou é só um patrocínio para alavancar essa parada. Muito embora essa parada gay de São Paulo, já, vamos dizer assim, por si só, ela já é grande, que essa já existe, não sei dizer, mas pelo menos há uns 30 anos acredito que ela existe. Então, já é algo tradicional. Então, se isso for uma estratégia de negócio, acho uma boa ideia. Se for uma estratégia para disseminar, para estimular, acho um negócio desnecessário para um grupo econômico, para um banco. Júlio, seu posicionamento. Então, dentro desse contexto que o Banco do Brasil patrocina ou deixa de patrocinar, tem muito a ver com o seu plano de marketing, né? Então, ele tem que identificar ali justamente quais são os seus campos de atuação. Vale lembrar que nesse último trimestre agora do início do ano, o Banco do Brasil, assim como outros bancos, mas o Banco do Brasil realmente teve um destaque adicional pelo lucro de 8,5 bilhões. Ou seja, foram 21% aí só nesse primeiro trimestre. Isso somado aos 31,8 bilhões só de 2022. Então, o Banco do Brasil é um dos bancos de destaque, né? Por ser uma empresa estatal, por ser o banco de todos os brasileiros, mas teve aí um bom trabalho feito no governo anterior que fez com que pudesse se resgatar todo esse trabalho do Banco do Brasil. E hoje ele realmente é uma empresa que vem dando resultado. Cabe lembrar também que a gente tem que tomar cuidado com essas pautas, porque qual é o mercado, qual é essa minoria que eu vou conseguir abraçar e o impacto que isso pode ter dentro dos negócios. Hoje o Banco do Brasil é um dos principais incentivadores ou de concessão justamente de dinheiro para o próprio agronegócio, para a própria indústria. Então esse ponto de você querer lacrar muitas vezes pode ser que você não lucre. Vamos usar o exemplo aqui, quem quiser entrar na internet pode acompanhar, o próprio caso que aconteceu nos Estados Unidos, não tão distante aí, do caso da Heineken, que também queria emplacar aí uma propaganda que não foi muito aceita no mercado americano, levando aí milhões de prejuízo aí pela própria, né, sendo absorvido pela própria empresa e com a demissão, inclusive, do próprio presidente do grupo. Então, são situações que devem ser muito avaliadas numa questão de mercado. Né? Não é uma questão de ser a favor ou não, mas realmente ver se isso está relacionado com a política de marketing da empresa ou não.
Então, às vezes, o presidente ou essa pessoa nomeada ali justamente vai querer incluir aí uma pauta que talvez não esteja alinhada com o planejamento estratégico do próprio Banco do Brasil. E aí vale o destaque, sim, aqui, eu até tinha me anotado, né, porque questionou-se justamente do patrocínio na época do AgriShow, mas, novamente, a questão do PIB, né, foi 1,9% no trimestre, superando muito a expectativa. Puxado pelo quê? Pelos 21,6% do agronegócio. A indústria fechou em menos 0,1%, ficou no zero. O serviço ficou em 0,6% positivo. Então, o que realmente superou e que deu esse 1,9% para o PIB brasileiro foi o agronegócio. Então, essa condição que o governo precisa estar atento, dar esses devidos incentivos a quem gera e faz com que a engrenagem da economia movimente. Hoje, quem paga os benefícios e os custos das viagens do Lula está sendo justamente o agronegócio que está sustentando o Brasil nesse momento. Muito bem, para a gente fechar o nosso Política com Pimenta de hoje, teve um imbróglio aí entre o Haddad e também o Alckmin, né? Estava nessa divulgação aí da questão dos carros populares. Mas na questão dos carros populares vai ser dado prioridade para ônibus e caminhões. E já também a gente já anunciou por aqui que vem aumento do diesel para compensar. Ou seja, Osmar, não existe almoço grátis. Bom, pessoalmente, assim, eu não me agrada esses programas de incentivos, porque, na minha opinião, o governo deve tratar o contribuinte de forma igualitária e deixa o mercado se regular, deixa o mercado, cria as condições para que o desenvolvimento venha e deixa o mercado se regular. Ajudar esses segmentos pode ser até uma alavanca, que alavanque os negócios, mas eu acho isso desnecessário. Eu acho que se o governo cumprir o papel dele, o mercado ele vai se resolvendo os problemas. Outra coisa, eu ouvi lá que um caminhão vai ter em torno de R$33 mil de desconto. Se nós considerarmos que um caminhão tem um custo mais ou menos, não sei dizer exatamente, mas em torno de R$500 mil, vamos dizer, 33 mil representa pouco no conjunto no valor do caminhão. Então, quem consegue pagar 500 vai conseguir pagar também 533. Então, eu acho tanto para veículos como para caminhões, eu acho esse incentivo desnecessário, embora esse valor seja limitado a 1,5 bilhão do valor. Mas eu, pessoalmente, acho assim, eu não tenho assim muitos subsídios para fundamentar minha opinião, mas eu acho desnecessário e impróprio, porque isso impacta negativamente, cria um nicho de mercado que os entes econômicos, as empresas ficam esperando os favores do governo, e o governo não precisa fazer isso. Nós temos que ser um país capitalista, e ser de verdade capitalista. As indústrias produzirem, pagar os seus impostos, o governo arrecadar e cada um cumprir sua tarefa, a sua tarefa constitucional. Então, acho desnecessário esse programa e não acredito que vai alavancar muito o comércio de caminhões, esse segmento. Júlio, seu comentário. Olha, realmente nós chegamos no mês que representa o governo Lula, né? Vamos lá, chegamos no mês de junho, no mês das festas juninas, né? O combustível vai baixar, aí o governo vai começar a fazer a dancinha, mas quem tem que pagar é você, né? O carro popular vai baixar, mas o caminhão vai aumentar. É mais ou menos assim, né? Vamos baixar e não vamos, né? O Lula quer um novo avião presidencial, quem vai ter que pagar esse novo avião? Você. Então, basicamente, junho é o mês do governo Lula. Foram 24 milhões gastos só em viagens nesse primeiro 4 meses aí do governo. E aí agora ele quer trocar de avião. São 80 milhões de dólares para trocar de avião. Mais os gastos, mais as reformas, porque precisa de mais luxo, né? Então, um presidente que se diz o pai dos pobres, que quer cama de 60 mil reais, sofá, né? Olha o quanto que ele gastou, né? São 400 milhões para trocar de avião.
Com 400 milhões, resolveria muito os problemas dos pobres, das pessoas mais necessitadas. Então, esses projetos que eles vêm colocando, sem estruturação, que se fala numa entrevista e que gera uma insatisfação e a própria uma instabilidade no mercado muito grande. Na semana passada eu vi depoimentos de lojistas de garagem, de concessionárias, né, de pessoas que cancelaram seus pedidos porque, opa, vai baixar. Não, então segura. Mês passado, final de semana, né, na última semana, era fechamento de mês, aquela busca pela meta, a última chorada, o desconto e um monte de cancelamento. Então vai ter desconto. Não, agora não vai ter mais. Agora vai ser para os caminhões. Pode ser que mude de novo. Uma coisa é certa, esse dinheiro, que esse custo, quem vai pagar somos todos nós. Por quê? Porque vai voltar a oneração justamente do diesel. E o diesel é caminhão, é transporte, é o que movimenta o alimento, a escola, a economia de um lado para o outro. Então, esse impacto do aumento do diesel vai ser repassado para todos. Vai ser passado alguns centavos no leite, alguns centavos no trigo, alguns centavos no macarrão, e todos nós vamos pagar. Então, antes de começar, né, e aí, como bem dito o meu colega, antes de criar essas políticas de incentivo, vamos tentar melhorar o que já tem, para todo o segmento, não segmentos específicos. Isso não ajuda a economia, não fortalece, simplesmente só gera uma instabilidade do governo. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta dessa terça-feira. Olha, quinta-feira é feriado, mas a princípio vamos ter Política com Pimenta, estarão por aí Osmar e Júlio na quinta-feira, e aí a gente vai poder também trazer as informações e os comentários do Júlio e do Osmar na próxima quinta, porque tem Repórter Cultura normalmente na quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Então, Júlio, até na quinta-feira. Um abraço, Odair. Melhoras, né, para essa garganta aí. Pois é, né? Está melhor. Osmar, um abraço, Odair, equipe da rádio, né? E um caloroso abraço à nossa querida audiência. Um abraço, Osmar. Até na quinta, então. Abraço, Odair. Abraço, Júlio. Abraço, Odair. Aos nossos ouvintes e até quinta-feira de Corpus Christi, então.